bem rápido. E é que tem a melhor informação, hein? Vou por último. Meu nome é André, a gente trabalha aqui com o pessoal na Fundação Pro Café na parte de pesquisa, conduz esse trabalho juntamente com todos os outros, o Gabriel que está aqui ajudando nesse ensaio aqui. E esse experimento aqui, praticamente, pessoal, é o seguinte, é um trabalho com poda, resposta ao esqueletamento de diferentes cultivares de café com diferentes espaçamentos entre plantas na linha de plantio. Esse trabalho aqui, pessoal, em 2009, essa lavoura aqui à direita, ela deu uma carga tão grande que as plantas desfolharam muito e a gente chegou no ponto e falou assim, essa lavoura está pedindo um esqueletamento. Então nós esqueletamos essas lavouras, cortamos os ramos laterais da planta todo, e decotamos ela também a 1,60 m, 1,70 m. Esses números estão errados aqui. 12 meses após, em 2010, nessa época agora de colheita, a gente tinha somente o quê? Crescimento de ramo. Então não foi preciso entrar na área para colher. E 2 anos após, a gente teve agora a primeira produção após o esqueletamento. Uma coisa já é bem consagrada que a gente tem visto e tem verificado. O desenvolvimento vegetativo após a poda no primeiro ano é determinante. Então aquela regra continua, pessoal. Podar mais cedo, agosto, tardar setembro, esqueletar, porque a gente vai ter maior período com condição de umidade e temperatura e o café não para de crescer. Com isso a gente vai potencializar ramo e vamos fazer esses ramos virar frutos depois no ano seguinte. E a escolha da cultivar, bem como seu arranjo espacial, influenciam na resposta. Ou seja, tem variedades que têm maior tendência em determinados locais, e aquele espaçamento entre plantas, a gente está vendo uma tendência aqui que a gente deve seguir de melhor distância entre plantas. O objetivo desse trabalho, pessoal, é avaliar cultivares de porte alto e porte baixo, com alto potencial produtivo em diferentes espaçamentos entre plantas, submetidas ao esqueletamento. As cultivares que nós temos aqui que foram testadas são os seguintes. São 4 materiais de porte baixo, são eles o Catuai vermelho IAC 144, Catuai amarelo 74, Catucaí amarelo, Catucaí vermelho 630, o Acaia barra 19, o Icatu precoce 3282, o Catu amarelo 2944 e o Mundo Novo 376/4. Todos eles com espaçamento de 3,60 entre a linha fixo e parcelas com plantas com meio metro, de 8 metros essa parcela, contendo espaçamento de meio metro entre plantas, 75 e 1 metro. Esqueletamos em 2009, 2010 safra zero e a primeira produção agora em 2011. O ano passado nós avaliamos o que? Nós viemos aqui com a régua e medimos na parte alta, média e baixa da planta o comprimento daqueles ramos formados após o esqueletamento e o número de nós que cada um deles continha. Em resumo, nós observamos que os materiais de porte baixo estavam com média de 50 centímetros e os materiais de porte alto com 50% a mais, 75 centímetros, que aí dava aquela arquitetura muito boa das plantas. E com relação ao número de nós desses ramos, nós observamos que tanto os materiais de porte alto quanto baixo estavam com média de 11 nós por ramo. Ou seja, apesar de ser maior o ramo, o número de nó era igual. O que estava diferenciando era a distância entre os internódios. Aí veio aquela charada. E a produção? Será que isso daí vai interferir? Nesse ano nós fizemos o seguinte. Aqui são 3 repetições. Nós colhemos o bloco A, que é a primeira repetição de cima, e o bloco C, que é a terceira repetição lá. Colhemos 2 plantas de cada parcela, medimos a litragem, definimos o litro por planta, multiplicamos pelo número de plantas por hectare e dividimos por 600 litros para fazer cada saca de café beneficiado. Os resultados, pessoal, em resumo, foram o seguinte. Se vocês observarem dentro daquele material que a gente imprimiu, tem todas essas produções aqui. E na coluna é a produção de cada uma das variedades. Nos 3 espaçamentos, para meio metro, 0,75 e 1 metro entre plantas. Em geral, nós observamos que uma média de produtividade para os materiais de porte baixo de 77,9 sacas por hectare. E a média para os materiais de porte alto, 71,9. Isso daqui foi uma surpresa para a gente, porque a gente pensava que de início os materiais de porte alto iam responder melhor. E quem teve a maior produtividade, a primeira produção após o esqueletamento, foram os materiais de porte baixo. Eu coloquei em ranking aqui, em termos de produtividade, o campeão foi o Catuai vermelho, 144, seguido do Mundo Novo, 376/4, depois o Catuai amarelo, 74, Catucaí vermelho, o Icatu, o Acaiá barra 19, o Icatu 3232 e o oitavo, Catucaí amarelo. Esse Catucaí amarelo aqui, ele não é o 2SL, ou nem o 2015.
é um catucaí que o segundo sal estava em processo de melhoramento ainda. Então acho que as respostas dele não podem ser equiparadas com 2SL. O 2SL está tendo boa resposta de vegetação pós-esqueletamento. Aí, um mais interessante, que eu acho que bastante proveitoso você sai é o seguinte. Para essa primeira produção, pegando a média de todas as cultivares, a tendência em resposta ao espaçamento foram semelhantes. Vamos acompanhar essa linha de raciocínio. 3,60 por meio, 9,3 litros por planta. 3,60 por 75 aumentou para 11,7 litros por planta. E 3,60 por 1 aumentou para 14,5 litros por planta. Ou seja, quanto maior o espaço entre as plantas, maior a produtividade de litros por planta. Quando avaliamos sacas por hectare, nós observamos, meio metro deu 85 sacas. 75 centímetros caiu para 72. E 1 metro caiu para 67. Ou seja, apesar dessa maior distância entre plantas aumentar a produtividade por planta, a quantidade de plantas que você aumenta por hectare, você consegue aumentar a produtividade por área adensando mais. Na primeira resposta ao esqueletamento agora. Vamos observar que 3,5 por 50, a gente tem 5.500 plantas por hectare. 3,5 por 75, 3.700 plantas. E 3,5 por 1 cai para 2.700, que é praticamente metade das plantas que tem no 3 por meio. Então, como considerações, nós observamos o seguinte: o potencial produtivo das variedades de porte baixo após o esqueletamento é semelhante ao de porte alto. Nessas condições aqui, de tratos fitossanitários adequados, um histórico de bom manejo nutricional, o espaçamento de 3,60, nós observamos que essas variedades de porte baixo têm um alto potencial promissor para quem utiliza o esqueletamento, sim. Pode ser equiparado aos materiais de porte alto, sim. Foi associado ao decote também, o de porte baixo? Ou... Todos eles foram 1,60 e 70. Todos, a gente padronizou. 1,60 e 70 fez geral, os de porte baixo e para os de porte alto. O adensamento na linha aumenta a produtividade inicial após o esqueletamento, com melhor resposta para meio metro entre plantas. Então a gente viu que nessa primeira produção, o adensamento na linha, esse aumento de população, ele produziu menos por planta, porém foi a maior resposta por área. E a gente vê que quando produz menos por planta, você exige menos daquela planta e exaure menos a planta. Então você tem uma maior longevidade daquela planta ali. É uma tendência. Antigamente chamava o Machello de louco, porque o Machello só recomendava meio metro. E aquilo ali não entrava na cabeça. Então a gente vê que isso daí tem a experiência, mostra pra gente, que desse pessoal mais antigo, que esse adensamento, ele tem os benefícios dele que a gente pode saber aproveitar. É lógico que tem, cada um é uma situação, mas a gente pode aproveitar na nossa propriedade em determinadas situações. O uso de escadas para colheita. Nesses materiais de porte alto, a gente teve que colocar a escada para tirar a copada. Nos materiais de porte baixo, a altura ainda propiciou uma colheita sem escada. Então foi um facilitador que nós observamos. Os cultivares Mundo Novo e Acaiá são mais suscetíveis à ferrugem. Mesmo com 3 aplicações de triazol aqui, nós observamos o seguinte, que as cultivares Mundo Novo e Acaiá, elas desfolharam muito. Nós fizemos um controle em cima de ferrugem, mas com essa produtividade ela não conseguiu cercar a ferrugem. Nas outras variedades, nós vamos observar, quando for andar aqui no caminho do almoço aqui, vocês vão ver, chegou no Acaiá e no Mundo Novo, elas não têm folha por dentro, porque já desfolhou tudo. E né, o Icatu, os outros, eles estão bem folhados ainda. Então dá uma atenção especial a essa variedade Mundo Novo e Acaiá, com manejo de poda, porque o potencial delas pegarem ferrugem é maior comparado às outros cultivares. O número de frutos na roseta é maior em cultivares de porte baixo. A gente viu isso também, que as rosetas dos materiais de porte baixo estão bem cheias, comparadas às de materiais de porte alto, estão um pouco mais ralas. Então provavelmente esse comportamento de alto potencial produtivo de porte baixo esteja relacionado também com o enchimento de roseta após o esqueletamento. Quando a gente passar aqui, pessoal, aqui é o caminho do almoço mais perto. Nessa rua aqui, do lado esquerdo, vão ter todos os materiais de porte alto com as plaquinhas identificando a produtividade e o espaçamento deles. E do lado direito, do lado de baixo, todos os materiais de porte baixo com cada um dos espaçamentos. Lembrando que a gente colheu a parcela de cima e a de baixo, então isso aqui é uma representação visual só do jeitão da lavoura. Vamos observar o enfolhamento, produção e ver que ainda muitos materiais têm um vigor muito bom, que está com um crescimento muito bom para o ano que vem. Esse trabalho aqui nós vamos conduzir por mais tempo, tirar no mínimo 3 safras para conseguir elaborar um boletim que possa ser utilizado como base para auxiliar nas recomendações, porque por enquanto é a primeira produtividade que a gente está passando para o pessoal aqui.
Beleza? Beleza. Vamos passar aqui que agora é rápido. Opa. Como é que tá o senhor? Beleza? Obrigado, senhor. Obrigado pela presença aí. Tá joia? Graças a Deus. André, quer mostrar pro pessoal as plantas? Aqui, nós vamos entrar aqui. Todos os materiais desse aqui são podados. Ô, Juca, beleza pura? Joia. Joia. Vamos almoçar? Vamos lá. Você já foi, não? Não, agora mesmo. Se a gente andar aqui na rua aqui, ao lado esquerdo vão ter todos os materiais de porte alto e do lado direito todos os materiais de porte baixo. Só dá aquele enfoque no quê? Na produção, no crescimento de ramos e no enfolhamento que a planta se encontra para produzir novamente nos anos subsequentes, onde não vão ser esqueletados. Você quer ir mostrando? E tá bem longe lá, rapaz. Ah, tá longe? Então Tá. Eu vou mostrar. Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Olha esse daqui. Fora a fora. Eles estão bem bonitos mesmo. Eu queria fazer uma pergunta pra você.